Aí, lembrando, né, de criança, esses dias eu tava pensando, como sempre. Eu fui ali no mercadinho ali da frente pegar uma cervejinha pra mim, um domingo bem tranquilo, ali 11 horas, tava bem na boa, um solzinho bem suave, nada muito quente. E aí eu peguei uma cervejinha, a hora que eu fui pagar, e a hora que eu fui pagar eu vi um casal, né? Um casal baixinho, assim, mais ou menos uns 18 anos, ela e ele. E ela tava com uma criança no colo e ele com um outro, mais ou menos uns 3 anos e meio, a criança, um bebezinho de 1 ano e mais um outro de mais ou menos uns 3 anos e meio na mão do menino, uma criança. E eu ali com os meus 40 anos, com a minha cerveja, bem tranquila, quase vindo pra cá, o almoço já tava meio que pronto. Falei, aqui o almoço é rapidinho, porque eu e o pai, bem tranquilo. Mas eu fiquei olhando, sabe? Ela tava com o cabelão assim, todo escovado, um vestidinho e umas unhonas grandes, assim. Daí eu na hora, né, eu dei uma olhada pra ver o perfil, pra tentar entender o porquê daquilo, né? De 16 anos, 18 anos, já ter 2 filhos e tal. E aí você vê que as condições de condições financeiras não são boas, né? Porque pelo que eles foram pegar, né? Eles foram pegar um pacote de arroz de 5 quilos, um quilo de açúcar, assim, bem coisas, sabe, que você vê que faltou, né, no orçamento. Então eu fiquei pensando, né? Com 18 anos eu nunca tive essa ideia, porque eu acho que a gente tem uma noção do quanto a vida é difícil. E a gente tem uma percepção de como que vai ser daqui 15 anos, 10 anos, a vida dessas crianças, né? Então eu tenho um susto muito grande quando eu vejo uma habitacional pequena se criando e casais muito novos, já tendo 2, 3, 4, 5 filhos, sabe? Porque hoje a gente não é como antigamente, né? Na minha época a gente não tinha o acesso a tantas coisas, tanto boas quanto não boas. E isso faz com que as crianças e os adolescentes eles tomem outro caminho. E aí a gente não pode nem falar sobre isso, porque quando você fala sobre isso, se alguém vê esse vídeo, já vai querer te colocar para trabalhar no CRAS, vai querer te colocar para trabalhar no Conselho Tutelar, então vai cuidar do problema. Eu falei, não. Esses problemas, eles são desenvolvidos, provavelmente, né? Porque são duas crianças, praticamente, né? Vivem do quê? Ele trabalha, pois é, mas e aí? Vamos ver o que tá levando ela a fazer aquela bela escova e aquelas unhonas grandes, e às vezes você vai na casa da pessoa, tá tudo sujo, louça tudo suja, a casa tudo suja, tudo bagunçado, tudo... Mas ela com as unhonas enormes, os cabelos super escovados e as crianças ali. Então você fica olhando aquilo e você fica imaginando como que vai ser daqui 10, 15, 20 anos, né? Não é uma forma estruturada de vida, né? Então, é a mesma coisa, esses tempos eu tava analisando, né? Falei, poxa, a pessoa tem um filho, mas ela deixa, pelo menos o que eu percebi, o que eu convivi, a criança fica o tempo todo com a babá, né? Ela vê a babá de manhã, vê a criança de manhã, aí já é um outro nível, daí já é um nível elevado de financeiro, na questão financeira. Ela vê a criança pela manhã, dá um beijinho na criança e já deixa com a babá. A criança fica o dia inteiro com a babá até as 8 da noite, daí ela chega cansada, pega um pouquinho a criança, daí a babá já leva para o quarto, já dá banho e dorme com a criança, e no outro dia a mesma coisa, entende? Sem contar quando viaja, às vezes fica 15, 20 dias sem ver a criança. Então, né, é uma forma de pensar, né, em colocar um filho no mundo. Isso não é só para as mulheres, não, é para os homens também. Como você vai pôr um filho no mundo, vai deixar a mulher lá sozinha, vai dar comida para ela, vai dar um enxoval para ela, uma casa para ela, vai deixar ela lá. Ela e mais um monte de mulher, daí fala, vamos fazer o clube da luzinha, trocar informações de como trocar nenê, de como dar banho no nenê, de como isso, de como aquilo. Fala, gente do céu, isso não cabe na minha cabeça. Eu sou meio fora do compasso mesmo, eu tenho uns parafusos, acho que é menos ou mais, eu não sei o que aconteceu comigo. Não sei o que eu comi. Qual é a composição do meu DNA, né? A composição células neurológicas, né? Mas assim, é difícil de ter esses dois perfis, né? Tem algumas pessoas que namoram um bom tempo, casam, tem um filho, e isso hoje, porque há 20 anos atrás era bom. Eu lembro que passa a moto que a gente tem que parar de falar. Eu lembro que eu ia pra aula e a gente tinha, assim, era muito bom, não tinha delinquência,
Tinha um ou outro ali que se via que era meio doidão, mas a gente não dava bola, conversava, claro, porque numa sala de aula existe a forma social de convivência, mas não tinha nada de amizade, era estudar junto e depois cada um para o seu mundo, né? Hoje eu acho que é um pouco difícil isso, toda essa criançada ali, por exemplo, eu tenho uma vila aqui para baixo, tem 20 famílias, cada um tem 3 crianças, 2 crianças, vai precisar de uma creche daqui a pouco, né? Já precisa disso, já precisa daquilo, decrescem tudo junto, então é uma forma mesmo de desenvolver a sociedade, mas sem dinheiro, entende? Sem dinheiro, sem perspectiva, vai trabalhar onde, vai fazer o quê, vai, né? A gente ainda teve uma forma de sobreviver, de ir para fora, de aprender, de sofrer um pouco, ver qual que é a vida, levar umas puxadas de tapete, bebê, mas é muito difícil você encarar, sabe? É uma realidade assim, olha, você vê as crianças sem os pais, né? Sem os pais, os pais fazem os filhos, mas deixam os filhos em outro lugar e vê o filho lá só à noite, 2 horas por dia. Esses são os que têm poder aquisitivo. Os que não têm poder aquisitivo é as mulheres que ficam em casa, mas a casa tudo sujo, tudo né, com as unhas desse tamanho, o cabelo tudo cheio de escova, vão ali no mercadinho, compram 3 coisinhas e voltam pra casa. Então tem esses 2 perfis que eu percebi, sabe? E que não me agrada, com certeza.